Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos gravando um módulo de português para concursos. E essa é a nossa terceira e última aula sobre o uso da crase. Ok? Há temas no português que nós não conseguimos resumir em apenas uma aula de 30 minutos. Por isso, nós dividimos, alguns temas, porque é imprescindível dividir. Então, se você chegou aqui nessa terceira aula, eu peço para você assistir a número 1 e a número 2. Porque senão vai ficar incompleto para você, ok? Bom, vamos lá. A crase com os pronomes relativos a qual e as quais. Como fazer o uso da crase com esses pronomes? Bom, a ocorrência da crase com os pronomes relativos a qual e as quais depende do verbo. Gente, tudo vai depender do verbo, Então, portanto, a gente tem que se informar quanto à transitividade dos verbos, quanto à regência verbal e regência nominal, Nós sabemos que os nomes também regem, Outros nomes, no caso. Então, há nomes que exigem, uma preposição, assim como há verbos que exigem uma preposição. Então, para funcionar, para você entender como a crase vai ser aplicada, você precisa entender e conhecer também a regência e a transitividade, dos verbos, e a regência de alguns nomes, ok? Vamos lá. Se o verbo que rege esses pronomes exigir a preposição a, haverá crase, óbvio, porque, como você já sabe, eu já repeti 1000 vezes, Sempre importante repetir, a crase é a mais a, ok? Então, sempre tem que ter a dobra, tá? O dobro de as. Não adianta você ter só uma preposição ou só um artigo. Você tem que ter uma preposição e um artigo, ok? Ou, no caso aqui, nós temos, olha, essa parte do pronome a gente pode chamar de artigo? Acho que a gente pode chamar de artigo, mas não é porque não é um substantivo, certo? Mas é o próprio pronome já faz parte dele esse a. Então, somado ao A da transitividade, o A da regência dos verbos da preposição, aí nós teremos a crase. É possível detectar a ocorrência da crase nesses casos utilizando a substituição do termo regido feminino por um termo regido masculino. Bom, isso daí sempre vai ocorrer, Na maior parte dos casos você pode testar, Faz uma troca e vê se te pedir, se o termo regido te pedir um ao, o termo masculino, significa que no termo feminino vai ter a crase, Vamos ver. Por exemplo, a igreja a qual me refiro fica no centro da cidade. E quando a gente faz com a versão masculina, olha, o monumento ao qual me refiro fica no centro da cidade. Então, olha só, muito simples, O verbo referir é um verbo transitivo indireto, você se refere a, não é verdade? Estou me referindo a você, estou me referindo a ele, estou me referindo a ela. Então, a igreja a que me refiro, fica no centro da cidade. O monumento ao qual me refiro fica no centro da cidade. Caso surja a forma ao, com a troca do termo, ocorrerá a crase. Entendem? Então, se na versão masculina tiver ao, na versão feminina vai ter a com crase. Veja outros exemplos. As normas às quais todos os alunos devem obedecer, são normas às quais todos os alunos devem obedecer. Esta foi a conclusão a qual ele chegou, Então, aqui, olha, obedecer, quem obedece, obedece a. Então, o verbo pede uma preposição, logo, teremos a crase. Chegar, Verbo de ligação, mas que pede, uma preposição em relação ao meio, ao modo, onde, ao lugar, Então, chegou a.
Várias alunas às quais ele fez perguntas não souberam responder nenhuma das questões, né? Você pergunta algo a alguém, né? Então, fazer perguntas, você faz perguntas a. Então, aqui nós temos, né, uma preposição a, que garante aqui a nossa crase as quais. A sessão a qual assisti estava vazia. Bem, verbo assistir. O verbo assistir tem duas transitividades. A primeira é dar assistência, né? Quando você dá assistência, tipo um médico, uma enfermeira, dá assistência a um paciente, né? Ou quando o cara da TV a cabo vai lá dar uma assistência técnica, né? Quando você assiste desse modo de dar assistência, é transitivo direto, não tem preposição. Agora, quando a gente assiste à televisão, às sessões de cinema, ao filme, né? Esse assistir de espectar, né? De espectador, ele tem preposição, ele é transitivo indireto. Então, portanto, aqui a sessão a qual assisti estava vazia. Aqui, sessão de cinema, obviamente, né? A qual assisti estava vazia. Portanto, temos crase. Crase com o pronome demonstrativo a. A ocorrência da crase com o pronome demonstrativo a também pode ser detectada pela substituição do termo regente feminino por um termo regido masculino. Mesma coisa, gente, sempre que você tiver dúvida, em vários casos você vai poder fazer isso, tá? Então, não custa tentar, né? É sempre bom você fazer aquele tira-teima, vamos dizer assim, né? Para você se certificar e não ter medo de marcar na sua questão, né? Ou na sua redação, quando você for usar a crase. Então, vamos prestar bastante atenção nisso, porque isso são coisas assim. A crase, no caso da redação, né, é algo que vai te tirar pontos com certeza. E no caso de uma questão, né, questões de crase são completamente a palavra capciosas, elas são bem capciosas. Então, é o tipo de questão que tem muito erro, que derruba muita gente. Então, vamos prestar atenção nesse tema, porque os concursos adoram isso, né? Então, eles aproveitam para eliminar um monte de concorrente, porque muita gente não aprende crase. Então tá, vamos lá. Veja, minha revolta é ligada à do meu país, né? Isso aqui é um pronome demonstrativo, a do meu país, né? Esse a demonstrativo, o que ele faz? Ele está retomando, né? Ele está demonstrando o quê? A do país, né? A minha, a do meu país, a do vizinho, né? Ele não é artigo, ele não é preposição, ele é um a demonstrativo. Aqui nesse caso, né? Ligada. É um daqueles nomes, olha, regência nominal, né, que a gente precisa aprender. Quem se liga, né, isso não é um verbo, mas nomes também regem. A gente tem que aprender a regência dos nomes. Então, quem está ligado a, ok? Então, minha revolta é ligada à do meu país, né? Ele vai pedir uma preposição e aí nós teremos a crase. Meu luto é ligado ao do meu país, substituindo pelo masculino, olha. Né? Mesma coisa, aqui vai pedir o a, pronome demonstrativo o, né? E aí faz o ao. As orações são semelhantes às de antes, né? Quem é semelhante a regência nominal, gente. Vamos estudar regência nominal, né? Então, semelhantes, quem é semelhante a. Então, olha, semelhante às de antes. Os exemplos são semelhantes aos de antes. Então, olha, mesmo caso com palavra masculina, né? Semelhante rege uma preposição a. Então, quando for masculino, vai fazer ao ou aos. Suas perguntas são superiores às dele. Olha, quem é superior a. Seus argumentos são superiores aos dele. Então, mesma coisa com o termo masculino, aos.
Sua blusa é idêntica à de minha colega. Quem é idêntico a. Seu casaco é idêntico ao de minha colega. Mesma coisa. Ok? Bom, agora a palavra distância, né? Também é outro caso que as pessoas têm muita dúvida de como usar a crase. Se a palavra distância estiver especificada, determinada, a crase deve ocorrer. Exemplo: sua casa fica à distância de 100 quilômetros daqui. A palavra está determinada, certo? Então, a distância de 2 metros, a distância de 30 centímetros, a distância de 2 quilômetros, a distância de 2 horas, né? Podemos também medir distância por hora, não é verdade? Todos devem ficar à distância de 50 metros do palco, né? Então, mais uma vez, a distância. Especificado, ó, a distância de 50 metros, a distância de 100 quilômetros. Se a palavra distância não estiver especificada, a crase não pode ocorrer. Mas vai depender, tá, gente? Esperem aí, deixa eu molhar o bico que a gente já vai ver. Os militares ficaram à distância, né? Ok. Gostava de fotografar à distância. Observação. Por motivo de clareza, para evitar ambiguidade, pode-se usar crase, né? Então, olha só. Tem casos que, quando a distância não foi especificada, né? Por exemplo, dos militares. Os militares ficaram à distância. Ok. Faz completo sentido, né? Agora, gostava de fotografar à distância. Bem, vamos lá. Vamos pensar em à distância, substantivo feminino, né? Fica meio abstrato se eu falar que eu gostava de fotografar à distância, né? Você vai pensar, poxa, mas na sua foto vai sair um retrato da distância, né? Porque essa seria a ambiguidade. Eu fotografar à distância, né? Eu fotografo algo que está bem longe de mim. Agora eu fotografar à distância, a entidade distância. Só que por ser uma coisa abstrata, a distância não vai sair na foto, né, gente? Vamos, como se ela fosse um vaso. Estou fotografando um vaso, estou fotografando a distância. Não funciona muito bem assim, né? Olha, mas quando a gente fala da ambiguidade, vem essa frase, olha, gostava de fotografar à distância, né? Então, para evitar qualquer ambiguidade, né, quando a frase tiver uma dubiedade, você acha que ela pode dar uma ideia errada, né? Você pode usar a crase. Nesse caso aqui, ensinou à distância. Esse caso é completamente viável a gente ter dúvidas. Por quê? Ensinar à distância, né, com crase, é o que eu estou ensinando para vocês, né? Vocês estão na casa de vocês, eu estou aqui. Agora, ensinar à distância substantivo, né? O professor de física, por exemplo, vai lá e ensina. O que é a distância? Isso é ensinar à distância sem crase, certo? Você está ensinando a matéria ali, a distância. E a distância, né, é tipo eu e você. Nós estamos à distância e eu estou te ensinando, ok? Dizem que aquele médico cura à distância. Olha, essa daqui também é ótima para dar para dar ambiguidade. Porque curar à distância, né? Apesar disso ser muito poético, curar à distância é tipo você resolver a distância entre duas pessoas, né? Dá pra gente pensar assim? Dá. Né? Curar a distância. Ai, tô morrendo de saudade, queria curar essa distância, né? Ok, é viável, né? Por isso aqui, cura a distância, que é tipo, né? Talvez ele fale pelo telefone com o paciente e consiga curá-lo, né? Então, isso é cura à distância, com crase, tá? Então, nesses casos em que você tem dúvida de como você vai ser compreendido, você pode usar a crase. Casos em que a ocorrência da crase é facultativa, diante de nomes próprios femininos, né? Observação, é facultativo o uso da crase diante de nomes próprios femininos? Porque é facultativo o uso do artigo, tá, gente? Isso é importante. Lembre-se que crase é, na maior parte das vezes, a preposição mais a artigo, na maior parte das vezes, tá? Então, quando eu falo assim,
Eu posso dizer, minha amiga Paula, minha amiga Paula tem uma bicicleta rosa. Ou eu posso dizer, a minha amiga Paula tem uma bicicleta rosa. Percebam, eu coloco o artigo a se eu quiser. A Paula ou Paula, certo? Então é essa a diferença, olha. Paula é muito bonita. Ou a Paula é muito bonita. Outro, Laura é minha amiga. Ou a Laura é minha amiga, né? Então você tem essa opção, você usa artigo se você quiser. Logo, você vai usar crase se você quiser. Como podemos constatar, é facultativo o uso do artigo feminino diante de nomes próprios femininos. Então podemos escrever as frases abaixo da seguinte forma: entreguei o cartão à Paula ou entreguei o cartão à Paula. Ok? Vai dar no mesmo. Você não é obrigado a usar crase nesse caso. Outro caso é diante de pronome possessivo feminino. Eu, quando estou escrevendo o texto, particularmente, eu prefiro não utilizar, tá? Mas é facultativo, vai do seu... Não vai estar certo nem vai estar errado. Aliás, mentira, vai estar certo dos dois jeitos. Me expressei mal. Vai estar correto dos dois jeitos. Então vai de acordo com o seu estilo. Eu prefiro uma coisa mais minimalista, assim, né? Vamos dizer. Se eu posso não usar, eu prefiro não usar, tá? Então, é facultativo o uso da crase diante de pronomes possessivos femininos, porque é facultativo o uso do artigo. É a mesma coisa, né? Eu falei antes, usei o exemplo da Paula, eu disse a minha amiga Paula, né? Foi um exemplo que cabe nesse exemplo, nesse tópico e não no anterior, na verdade. Então, eu posso dizer minha amiga Paula ou a minha amiga Paula, ok? Então, como também é facultativo o uso do artigo, fica a seu encargo usar a crase ou não. Veja, minha avó tem 70 anos. A minha avó tem 70 anos. Minha irmã está esperando por você. Ou a minha irmã está esperando por você. Sendo facultativo o uso do artigo feminino diante de pronomes possessivos femininos, então podemos escrever as frases abaixo das seguintes formas: cedi o lugar à minha avó ou cedi o lugar à minha avó. Lembrando que isso não muda, né, gente? O facultativo muda a questão do artigo, mas a questão da transitividade, da regência, continua a mesma. Nós só vamos usar crase se o nome que está regendo ou o verbo pedir, né? Quem cede, cede o lugar a alguém, certo? Então, nesse caso, nós temos o verbo ceder, né? Quem cede, cede algo a alguém. Então, o verbo pede a utilização. Não se esqueça disso, a regra continua a mesma, tá? Quanto à regência, a regra muda em relação ao artigo apenas. Diga à sua irmã que estou esperando por ela, sem crase, né? Ou a versão com crase. Diga à sua irmã que estou esperando por ela, com crase. Diga a seu irmão que estou esperando por ele, sem crase. Ou diga ao seu irmão que estou esperando por ele. Percebam, né? Nós usamos aqui um exemplo do feminino e no masculino, mostrando que no masculino, né, nós podemos usar também das duas maneiras. Nós vemos que em alguns casos, né, quando for opcional a ocorrência da crase no feminino, no masculino também vai ser opcional usar a ou usar ao. Lembre-se sempre, não esqueça, as últimas dicas que eu tenho para dar sobre crase. Por mais que nós usemos apenas o a antes do masculino, nós não podemos usar crase antes do masculino, gente. Porque simplesmente artigos femininos não acompanham substantivos masculinos ou pronomes possessivos masculinos. Compreendam isso de uma vez por todas. Outro lembrete muito importante, né?
plural com plural, singular com singular. Então, se nós temos, né, as ideias, né, podemos fazer isso ou não. Mas se nós temos, por exemplo, a ideias, né, tipo assim, seguir a ideias alheias. Vamos pensar nessa frase, né? Não gosta de seguir, não gosta de obedecer a ideias alheias. Vou colocar obedecer. Não gosta de obedecer a ideias alheias. Nós temos as duas opções. Nós podemos usar assim, nós podemos usar com S, as. Nesse caso, gente, nós não podemos usar crase, ok? Só podemos usar crase diante de nomes femininos plurais se o artigo acompanhar. Se o artigo tiver assim e o substantivo assim, não podemos, ok? Então, plural com plural, singular com singular. E sempre palavras femininas, ok? A gente fica por aqui. Até a próxima.